os comentários, quando tem muito comentário relacionado a uma dúvida, a gente vem aqui e faz o vídeo. Então agora em 2025 o INSS vai continuar revisando e convocando segurados para verificar a situação desses beneficiários. Apesar de grupos específicos que não serão chamados por pente fino, garantindo maior tranquilidade para alguns segurados, entender quais os critérios incluem determinados beneficiários nesse processo é essencial para evitar aí dúvidas, preocupações desnecessárias. E onde você tira as dúvidas? E onde você consegue informações? Aqui no canal. O pente fino é uma ação que o INSS diz que visa verificar benefícios que estão sendo pagos corretamente, identificando possíveis irregularidades e fraudes. Mas sempre tem lá uma meta agora, né? Virou moda. O ano passado foi de 10 bilhões, esse ano estão falando de 20. No entanto, não são todos os segurados que precisam se preocupar com essa medida, pois ela tem regras específicas sobre quem será convocado. Você acredita nisso? Que não é todo mundo que precisa estar preocupado? Eu não sei não. Um dos principais grupos que não serão chamados são segurados que recebem aposentadoria por idade ou tempo de contribuição que já passaram pela revisão anterior do benefício. Esses beneficiários têm a documentação regularizada, por isso estão fora do alcance das revisões de 2025. Só faltava, né? A pessoa cumprir os requisitos para aposentar por idade ou com tempo de contribuição ser chamado para revisão de pente fino. Pode ser chamado, por exemplo, se encontrar uma inconsistência numa documentação, aí tudo bem. Mas pente fino é mais para benefício de incapacidade. Aposentados que atingiram, mas é aposentados por invalidez que atingiram 60 anos ou mais, também não devem ser chamados, salvo em casos excepcionais. Tá, e quais são esses casos excepcionais? Por exemplo, uma inconsistência na documentação. Você pode ter mais de 60 anos, mas o INSS achar que tem uma inconsistência, uma suspeita de fraude, que seu benefício foi concedido de forma irregular, e chamar você, não para passar pelo perito pela incapacidade, mas para você comparecer, por exemplo, na agência, levar uma documentação nova, uma atualização, uma informação. Então está arriscado a isso. Aqueles aposentados que já completaram 55 anos ou mais, que já recebem o benefício há mais de 15 anos, também estão fora. Os portadores de HIV, que recebem aposentadoria por invalidez, também estão fora. Lei 13.847, tá? Se não me falha a memória. Essa regra busca proteger os segurados mais idosos, que geralmente têm maior dificuldades em lidar com exigências burocráticas. Pessoas que recebem benefício de caráter vitalício, eles falam que a aposentadoria por invalidez ela é vitalícia, ela é permanente, concedida há mais de 10 anos. Também estão isentas de convocação. Espera um pouquinho. Esse grupo ele é protegido por revisões regulares, salvo em situação de denúncia ou suspeita específica. Aí está falando de revisão, tá? Não de pente fino, tá bom, pessoal? Outro grupo que não será chamado são beneficiários que recebem auxílio acidente. Esse tipo de benefício é pago como uma indenização, que a gente sempre deixa claro, por redução da capacidade de trabalho e não está sujeito a revisões de capacidade funcional. Está sim, tá? Em alguns casos o INSS pode convocar. Segurados que estão com benefícios amparados por decisão judicial definitiva também estão fora da lista de convocados, desde que, olha lá, o benefício foi concedido por determinação judicial e a sua manutenção é garantida por decisão judicial transitada e julgada. Mas pera, vamos lá um pouquinho. Esse benefício, para ele não passar nas perícias de pente fino, ele precisa ter uma data de cessação. Se o juiz coloca lá uma data de cessação, por exemplo, o auxílio-doença, 2 anos, o INSS pode fazer 50 pente finos no período de 2 anos, ele não pode mexer no benefício. Aí sim, tá? Bom, o INSS também não chamará segurados que têm laudos médicos recentes. Para com isso, né? Atualizados comprovando a continuidade da incapacidade. Eles estão falando de pessoas que passaram, por exemplo, há pouco tempo e apresentaram esses laudos consistentes, informando. Não há garantia nenhuma, tá, pessoal? Não há garantia nenhuma. O INSS escreve essas coisas, mas a apresentação da documentação médica é suficiente para evitar a necessidade de uma nova perícia, caso você tenha acabado de passar por uma perícia. Você passou por uma perícia o mês passado, o pente fino é no mês seguinte, é brincadeira de chamar, né? Os beneficiários que mantêm contato frequente com o INSS atualizam regularmente seus dados cadastrais.
olha lá, tem menor chance de serem convocados. Isso sim, os dados cadastrais têm que estar sempre atualizados. Você compareceu numa agência, por exemplo, realizou aí um cumprimento de exigência que estava aberto, que é uma documentação faltante, tudo bem, isso já pode até te livrar. Essa prática demonstra boa fé, cooperação, o que pode dispensar a necessidade de revisões adicionais. Outro grupo que não será convocado será os de pensionistas, né, por morte, cuja situação já foi devidamente analisada no momento da concessão do benefício, a menos que haja denúncias de irregularidade, e esses segurados estão fora do alcance dessas revisões em 2025. Quem recebe benefícios assistenciais, olha lá, o BPC, pode não ser chamado. Vocês ouviram o que eu falei? Pode, desde que cumpra todos os requisitos de renda, condições familiares exigidas. Esses beneficiários, quando já regularizados, eles não são alvo prioritário das revisões, mas podem ser convocados se houver alguma suspeita, alguma irregularidade. Não esqueça que estão fazendo cruzamento de dados agora com outros órgãos. Receita Federal, bancos, eles não estavam querendo quebrar sigilo bancário? Ninguém tem mais sigilo bancário? Eles querem ficar sabendo se você gastou R$10 ali no supermercado, eles querem saber. E se você gastar mais do que devem, eles cortam ainda. Eles ainda te chamam e olha. Bom, eu estou falando isso porque isso já aconteceu em outros países, tá, pessoal? Isso já aconteceu em outros países, onde o governo tem controle de tudo. E o governo que diz aonde você vai gastar, aonde você não vai gastar, tá? Isso acontece até hoje em outros países. Quer que eu cito um que acontece? Que os caras gostam de encher a boca para falar que lá é maravilhoso. Só que quando os caras vão tirar férias, esses caras que defendem pobre, que são a favor de não sei o que social, isso e aquilo, eles não vão para Cuba, eles vão para os Estados Unidos, quer dizer. Então é socialismo para você e capitalismo para eles. É assim que funciona, tá bom? Vai lá em Cuba, ver a situação como é que é. Tem gente que fala que Cuba é maravilhoso. Vai lá. Vai lá. Tá cheio de depoimentos de gente. Você já viu alguém dos Estados Unidos fugir para Cuba? Não. Agora de Cuba para os Estados Unidos você vê direto. Todos os dias tem. Quem é mais velho, né, que tem uma idade? Vocês lembram do Muro de Berlim? Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi dividida. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Um lado era socialismo, o outro lado era capitalismo. Quando houve a queda do muro, quem correu para que lado? O capitalista que correu para o lado do socialismo ou foi o socialista que correu para o lado do capitalismo? Precisa ser muito inteligente para entender isso? Não precisa, né, pessoal? Então, voltando aqui, o benefício de prestação continuada é difícil, né? Nós começamos a falar aqui com relação a exemplos dentro do INSS, com relação a essas convocações, e esse assunto ele é importante, tá? Eu não estou aqui para dar aula de história para ninguém, apesar que eu amo história, tá? Adoro. É para sentar no sofá e ficar uma semana falando de um assunto só. Mas tem tudo a ver, né? Porque nós somos quem está no INSS depende de ações de governo. Porque quem comanda o INSS é governo, então tem tudo a ver. A proteção contra a convocação também é garantida para beneficiários que comprovam estar em processo de reabilitação profissional. Só faltava quem está na reabilitação profissional ter que passar por pente fino. Durante esse período, o segurado ele não pode ser convocado, é claro, né? Embora o pente fino tenha o objetivo de combater fraudes, assegurar o uso correto dos recursos públicos, ele não afeta quem já passou por revisões recentes e teve a sua situação validada. Foi o que eu falei. Você passou há 2, 3 semanas atrás e tem uma convocação agora de novo. Isso é dessa forma, as convocações são desnecessárias para quem está nessa condição. Segurados que têm benefício com pagamento em dia e sem histórico de irregularidade no cadastro, podem ficar um pouco mais tranquilos, né? Porque o INSS é aquilo. O que ele diz hoje, amanhã já está diferente. Essa legislação previdenciária, eles mudam assim, de acordo com o que eles acham. Não tem regras, não tem debate, não tem um porquê. O cara dorme lá, não, acho que vamos mudar isso aqui porque isso aqui é legal. Aí, bum, ele muda lá do jeito dele e acabou. E isso afeta a vida de todo mundo e logo, logo nós não vamos poder nem falar, se duvidar. Tem que aceitar tudo, ó, de bico calado. De bico calado. A coisa tá ficando feia. E quem tá achando e gostando e aplaudindo,
futuramente vai ser vocês que vão também ter que ir, viu? O INSS está priorizando casos de indício de erro e inconsistência em registros, tá? Ainda as mães que recebem salário e maternidade, que já tiveram benefício encerrado após o período estipulado, também não serão chamadas para nenhuma revisão. Esse benefício ele é temporário, portanto ele não se enquadra em pente fino. Beneficiários que recebem valores inferiores ao teto previdenciário e não possuem inconsistências na documentação têm menor probabilidade de serem convocados. Esses casos geralmente são menos propensos a erros, a suspeitas de irregularidade. Pessoas que não receberam qualquer tipo de notificação formal do INSS podem ficar tranquilas, já que o INSS é obrigado a comunicar diretamente os segurados que precisam cumprir exigências, realização de perícias. É aquilo, pessoal. A gente sabe que vai acontecer. Vai ter revisão, vai ter pente fino, vai ter injustiça, mas eu sempre falo, num momento como esse, não é se desesperar, é pensar o que eu posso fazer para tentar dar continuidade àquilo que é direito. Eu preciso ter documentação atualizada, eu preciso ter uma documentação que atenda os critérios dessa revisão, que tem que ter o histórico, que tem que ser feito por especialista, que tem que ter exames recentes. Então é aí que você tem que pensar. Chorar, bater a cabeça na parede, ficar desesperado, ter que tomar remédio para dormir, ficar depressivo, cair na cama, não querer, isso aí não vai adiantar nada. Você pode ficar depressivo, lá ficar na cama, lá no escuro, vai chegar a convocação e você vai ter que comparecer mesmo assim. De querendo ou não, você vai ter que sair à luz do sol. Então não adianta, tá? Você tem que pensar o que você pode fazer para aliviar. E outra coisa, se acontecer injustiça, você tem a justiça para recorrer. Eu ia falar, tem o recurso administrativo. Não bota fé nisso, tá? Não adianta. Recurso administrativo do INSS é um corporativismo danado, é um passando pano um pro outro, sabe? 95% dos recursos que entram ali não muda resultado nenhum, tá? Então você pode entrar com recurso para alívio da consciência, mas já entra na justiça também direto, tá? Os trabalhadores urbanos que se aposentaram por tempo de contribuição e que têm todos os documentos comprobatórios de registro no CNIS, que é o Cadastro de Informações Sociais, esses estão isentos de convocação de pente fino. Beneficiários que participam de programas de capacitação promovidos pelo INSS e que estão vinculados a planos de reinserção no mercado de trabalho também têm a convocação suspensa. Quer dizer, é aqueles que foram reabilitados e estão aí nas empresas. Só faltava o INSS querer chamar essas pessoas, né? Bom, o INSS vai realizar o pente fino, como eu falei, vai priorizar casos que há probabilidade de identificar irregularidades, deixando de fora aqueles segurados que apresentem histórico regular e transparente. Por fim, é importante lembrar que o objetivo do pente fino, ó o recadinho, não é prejudicar os beneficiários que têm direito a pagamento, mas garantir que os recursos sejam destinados a quem realmente necessita. Eles. Quem está em dia com as suas obrigações previdenciárias pode se sentir seguro. Você está seguro aí, meu amigo e minha amiga? Você acredita no INSS? Você acha que o que eles falam aqui dá para acreditar? Eu só estou transmitindo a informação. Olha, você que está chegando a primeira vez aqui no canal, tá? São informações como essa importantíssimas. Vocês viram que vai ter gente que vai ficar de fora, mas são pessoas que já estão protegidas por lei, por idade. E INSS não é bonzinho não, tá? Quem não tiver uma proteção de uma lei, de uma normativa, algo assim, pode preparar a documentação, tá, pessoal? Nós tivemos aí em 2024 o pente fino, o alvo era o auxílio doença. Tudo está dando a entender que esse ano aqui a aposentadoria por invalidez, que inclusive o ministro da Previdência, né, que é um político, falou que a aposentadoria por invalidez é o benefício mais caro da Previdência Social. E não chamaram o ano passado. Por quê? Porque estão fazendo um levantamento de todos os aposentados por invalidez. Já saiu até em jornal, e nessa mídia podre que a gente tem, que já tem 800 mil beneficiários de aposentadoria por invalidez que vão ser convocados. Então, fica com o pé atrás, tá? Você que está protegido pela Lei 13.847, que são aquelas isenções de 60 anos, 55 anos que recebem benefício a 15, e os portadores de HIV, tudo bem. Agora o restante, fica de olho aberto, tá?
para não ser surpreendido. E é o que eu falei, não adianta desespero. Vá atrás de documentação, vai atrás do que é necessário para você poder lutar. Ah, mas se o perito não olhar? Se o perito não olhar, o juiz olha. Tá bom? Não esquenta não. Gostou do meu trabalho, meu amigo e minha amiga que estão chegando? Dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre recebendo nossos novos conteúdos. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga que estão sempre me incentivando, interagindo, compartilhando o canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade. Com tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.